Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí ao estudo da lição. Meus amigos, estamos estudando aí a lição Provados pelo Fogo, tá certo? A lição tá bem interessante. Se você ainda não adquiriu, adquira a sua. Eu tenho ela também em PDF, tá certo? Se você quiser depois me procure, mande mensagem aí para eu te enviar uma mensagem para você. E assim, se você ainda não segue o canal, não se esqueça de seguir. Aí embaixo tem a parte de inscrever. Inscreva-se, aproveite aí o meu sininho, ative e coloque em todas para você receber logo cedo as nossas mensagens, tá certo? A nossa lição, olha, a gente falou que a temática principal está em Pedro e a gente falou sobre o tema principal ontem. Hoje a gente vai falar sobre o segundo tema que vem na lição de professor e fazer um pouco do resumo de Pedro, tá certo? Acho que é importante para que você tenha o contexto aí de Pedro para você aprender e principalmente ensinar na sua classe, tá certo? O sofrimento de Cristo. Pedro dá essa ênfase aí no seu livro, em 1 Pedro, né? Então, assim, esse aspecto do sofrimento de Cristo, você vê no capítulo 1, todo o evento da primeira vinda de Cristo, conforme predito pelo Espírito Santo. No capítulo 2, Pedro explica que Jesus sofreu injustamente, porque ele é o servo sofredor, como em Isaías 53. No capítulo 3, enfatizou que Jesus padeceu uma única vez. No capítulo 4, acrescentou que Cristo sofreu na carne. No capítulo 5, confirmou que ele mesmo testemunhou o sofrimento de Cristo. Então, essa é a ênfase que Pedro dá aí, a segunda maior ênfase, né? A primeira a gente deu ontem, e a segunda maior ênfase é o sofrimento de Cristo. Mas também Pedro relacionou todo o sofrimento de Cristo ao nosso, né? Então, no capítulo 1, ele disse que aos cristãos que ele devia se alegrar na salvação oferecida por Cristo. Você vê isso em 1 Pedro 1, verso 6. No capítulo 2, Pedro explicou que sofreu injustamente é louvável. Então é interessante isso aí. Você vê isso em 1 Pedro capítulo 2, 19 e 20. No capítulo 3, ele continua com o mesmo tema do sofrimento injusto. Você vai ver isso aí em 1 Pedro 3, 14 e 17. E no capítulo 4, Pedro explicou o bem que o sofrimento faz em nós e por nós. Tu vê isso em 1 Pedro 4, de 1 e 2, tá certo? E no capítulo 5, Pedro nos lembra de que não estamos sozinhos, pois muitos outros irmãos e irmãs cristãos em todo o mundo também sofrem, como você vê em 1 Pedro 5, verso 9. Então você vê que a segunda ênfase é o sofrimento de Cristo, tu vê isso nos 5 capítulos, e também o sofrimento que nós passamos, que nós sofremos assim como Cristo sofreu. É a ênfase que Pedro dá em sua carta. E como a lição dessa semana são os crisóis, né? Os crisóis da vida, a gente falou sobre a surpresa, depois os crisóis de Satanás, os crisóis do pecado e hoje o crisóis da purificação, que está baseada aí hoje em Jeremias capítulo 9, verso 7, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com as filhas do meu povo? Então Deus diz assim, ó, que provar para purificar. E aí então a lição faz, ó, quais as razões, né, que Deus dá aí para provar e refinamento. Então a lição traz 3 razões. Quais são elas? A primeira razão é que as circunstâncias, ele fala assim, ó, a primeira razão, a dor medida de que Deus permite, que as circunstâncias chamam a nossa atenção para o nosso pecado. Então a primeira coisa é que as circunstâncias que a gente passa nos chama para o nosso pecado. Então, a gente passa por situações ruins que despertam em nós que a gente é pecador. Então, a gente reconhece que é pecador e isso faz com que a gente queira mudar. Segunda razão é quando as angústias
medida que nos sentimos pesarosos pelo pecado que enxergamos. Então, as angústias nos deixa claro o pecado. Então, primeiro, as circunstâncias nos levam a enxergar o pecado e depois as angústias clareiam o pecado. Então, circunstâncias e angústias. E terceira razão, a gente tenta viver diferente e isso nos faz ver como o pecado é complexo. Então você vê que o processo da purificação ele não é fácil. O crisol ele é importante porque ele ajuda a gente a passar por esse processo de purificação. Deus ele permite as provações para isso, para que a gente seja purificado. Então tem as circunstâncias, tem a angústia, e aí então tem o desejo de mudar, e tudo isso leva a gente a ser purificado. Por isso, querido, que não ache ruim quando as circunstâncias do pecado faz com que você fique angustiado. Não ache ruim quando o desejo de mudar te trouxer consequências de dor. Porque às vezes o desejo de mudar, a gente fala assim, poxa, eu quero mudar de vida. E a gente pensa que só porque tem um desejo vai ser fácil. Não é fácil o processo de mudança. Mas a recompensa final é boa. E por isso a gente precisa confiar em Deus. Entenda que as provas, elas virão. Mas o bom é que a gente não passa sozinho. O Senhor é conosco. Então confie em Deus e entenda que Ele é conosco. E é assim que a gente passa pelas provas, a gente não passa sozinho. Deus estará conosco em meio às provas. Confie nele e a bênção virá na certeza do Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai? Querido Deus, ó Pai, nos ajude, Senhor, a passar pelas provas. Nos ajude, Senhor, a entender que as provas nos trazem purificação, as angústias das vidas, que a gente passará por elas, que o desejo de mudar é real, mas não é fácil, mas o Senhor estará conosco em todos os processos. Fica conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, te dê um dia na presença dele, no nome de Cristo Jesus. Amém.